bem-vindos ao Curadoria IUST. Hoje mais um Educação em Liberdade, este que é o programa que trata do encontro da educação com a arte e a cultura. Antes da gente começar, quero fazer aquele chamado para que todos os nossos espectadores e participantes se inscrevam no canal, tá? É importante para apoiar aqui e manter o Curadoria IUST no ar. Inscrevam-se no canal, participem, comentem, divulguem, compartilhem toda a nossa programação, não só aqui do Educação e Liberdade, que fala aí mais dessa parte de educação, mas também o Tentáculos, que fala de gestão cultural, o Quarentena, que agora mudou de nome, agora é Diários da Casa do Sol, direto lá da Casa do Sol com a Olga Bilenque, o Culturalista às quintas-feiras com o André Arruda para falar de dicas culturais, e as Pílulas Poéticas da Hilda Ilst, que a gente publica aí toda segunda, quarta e sexta, uma pílula nova da obra da nossa poeta Mor. Hoje, então, sobre o que vamos falar? É museu o assunto hoje, Amanda? Oi, Musa. Sim, hoje falaremos de museu e a gente está aqui com a Leila Heck, que é gestora do Museu da Cana. Leila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Amanda, Renato. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho dos nossos museus. Sim, com certeza. Então, vamos começar com a história do museu, né? Então, conta um pouquinho para a gente como surgiu o Museu da Cana e como que vocês se organizavam e estão se organizando agora. Não, se já quiser entrar no ambiente das mudanças de 2020, mas enfim, conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Olha, eu acho a trajetória muito mais emocionante do que o momento de pandemia, né? Embora tenha sido também. Mas é importante saber um pouco a história desse lugar, do Museu da Cana. Ele abriga uma antiga usina de açúcar, uma das primeiras do Brasil, a primeira da região de Sertãozinho. Ele se destaca por estar numa área rural. Ele ocupa 17 hectares de terra, envolto, né, de mata e açude. Possui em torno de 40 edifícios, entre o edifício principal, que é a usina, depois os edifícios de apoio, que tem a oficina, né, onde reproduziam peças das máquinas da usina, tem o almoxarifado, né? Então, são em torno desses 17, 18 edifícios em frente a ele, e a área da morada. Da área da morada tem mais umas 20 casas, né? E nessa área de morada, quando eu fui para esse lugar, ainda não era museu, né? Fui convidada para organizar os espaços para tornar público, e na área da morada existem ainda 3 famílias remanescentes do último período de funcionamento do Engenho Central. Então, o Museu da Cana, ele nasceu para abrigar um lugar histórico, né? Para difundir a memória e a história do Engenho Central, onde está instalada a usina Schmidt. E essas 3 famílias, vamos dizer, foi nossa primeira fonte, a fonte primária assim, de pesquisa para a gente entender melhor o que era aquele lugar, né? Então, elas estão lá ainda e participam do museu? Essas famílias, elas se envolvem? Como que é? Muito. Uma delas, tem 2 assim que são muito fofas, elas são bastante comunicativas. A dona Wanda é uma senhorinha negra, né? O pai era baiano, a mãe era mineira, e ela é naturalmente uma contadora de história. Então, através dela, a gente trouxe para o circuito, né, para os programas do museu, o que já ocorria ali naturalmente, que são as festanças, né, as rezas, as crenças, as lendas. Então, tudo isso a gente incorporou nas atividades do museu, tanto no programa educativo, como nos programas, nos eventos. A festa junina, por exemplo, ela nos ensinou como é que faz uma festa junina. Então, ela é mais, assim, original possível, raiz, que a gente consegue raiz. fazer.
E junta, assim, em torno de 1.200, 1.300 pessoas nas festas juninas do museu. E era a moda antiga. Quem chega para a festa vem com um prato de quitute, que é compartilhado numa mesa que fica ali no centro. Todo mundo divide as comidas ali, tem a dança, tem a fogueira, tudo certo. E é compartilhado, é uma festa compartilhada. Não só com as comidas, mas com os enfeites também. A dona Wanda vai lá para estourar pipoca, a dona Nair, que é outra senhora que mora lá, e as duas são comadres. Depois eu vou explicar o que é ser comadre, né? Então elas ajudam, ela quem é responsável para fazer o chocolate quente e o quentão. É assim, não, é ofensivo dizer, não, só vai descansar esse ano, a gente vai arrumar outra coisa. Não. Porque assim, é uma tradição de 60 anos, Renato. Todo ano ali elas fazem essa festa, independente de existir museu ou não. E aí, nos primeiros anos ali, o Museu da Cana inaugurou em 2013, né? Então, ao longo do ano de 2014, 2015, eu falei, gente, o que é que acontece aqui, independente da atividade do museu? E foi, assim, nas conversas com a dona Wanda, que a gente foi entendendo, né, que aquilo que ocorria é uma cultura popular genuína, né, daquele lugar, daquele local, e fomos musealizando isso tudo, né? As rezas, ela ensina muito a gente com curas medicinais das plantinhas que estão no quintal da casa delas, né? Então é rico, mas é rico demais isso. Então é tanta história tem naquele lugar, que até então, aquilo que a gente imaginava que era o patrimônio material daquele lugar, que seria o highlight daquele espaço, hoje inverteu. O highlight daquele lugar é o patrimônio imaterial, que é riquíssimo. Todo dia brota uma coisa nova, uma novidade, uma história, de gente que vai ali visitar e chora copiosamente, conta a história, né, de pescaria ali no açude, ou história na máquina onde ele cortou sem o dedo, ele vai contar a história e ele chora emocionado naquele tempo que ele trabalhava. Então, a gente, quando escuta a história dos cortadores de cana naquela época, não há tristeza, diferente do que a gente imagina, eu não estou, lógico, diminuindo, mas não há tristeza nas histórias que eles contam para a gente, no corte da cana, porque no campo corriam paralelo relações sociais maravilhosas, sabe, do namoro, da criação do filho, no meio da cana. Não é nada sobre Eram relações muito mais próximas, né? Muito mais intrincadas, né? Costuradas umas nas outras, né? Isso, exato. E estava falando, né? O que essa relação de comadres é muito interessante também. A dona Wanda conta que ser comadre na vida rural é um pacto de amizade que você faz com outra pessoa. Então, Renato, eu quero ser sua amiga para sempre. Então, a gente faz um pacto de amizade. Como é que é esse pacto de amizade? Numa determinada festa, numa dessas festas juninas, a Santo Antônio, não é só de casamento, mas é pacto de amizade também, você, para firmar esse pacto, você tem que andar descalço sobre as brasas por 1 metro. Por 1 metro. E as duas fizeram isso. Há 40, 50 anos atrás, e são amicíssimas até hoje. Pô, depois disso... Uma criou o filho da outra, sabe? É muito interessante. Que legal. Então, a história do museu, ele nasceu justamente para abrigar todas essas memórias daquele lugar, a história da tecnologia da indústria açucareira. Ali a gente tem a primeira geração de máquinas industriais que vieram da Europa. Então, a primeira geração, a Revolução Industrial Europeia e Inglesa, essa primeira geração de máquinas está lá, alinhada ainda, no ponto original, no posicionamento original da linha de produção de açúcar.
É do período de 1876 a 1886, essas máquinas. Isso é uma coisa que eu queria entender, quer dizer, as máquinas vieram, quer dizer, nessa década de 80, no século XIX, mas e foram instaladas ali nessa época, mas o engenho nasce em 1906. Qual que é essa... Vou explicar. Na verdade, essas máquinas elas foram fabricadas nesse período, nessa década, mas são trazidas para o Brasil, por meio de uma encomenda, né, do pessoal de Campos, uma família de Campos que se especializou em montagem de usinas de açúcar. E essas máquinas, elas percorrem um caminho assim que vai dar lá no sul de Minas, aí cai nas mãos do Henrique Dumont. Henrique Dumont, irmão do Santos Dumont, ele pensa em criar uma usina de açúcar na Fazenda Malha, mas ele desiste. E ele era genro do Francisco Schmidt. Francisco Schmidt é um imigrante alemão que fundou o Engenho Central, a usina Schmidt. Ele é convencido pelo Henrique Dumont a criar a usina. Isso em 1902, mais ou menos. Estou aqui com umas máquinas escocesas, você não quer fazer uma usina? Oh, que tal, né? Mas o Francisco Schmidt, que ele era conhecido, ele era muito famoso por ser o maior produtor de café do mundo. E ele recebeu o título de rei do café pela França, numa feira internacional. E é uma região cafeeira aí, né, Leila? Na época, né? A principal economia aqui na região de Ribeirão Preto era o café. Sim. E aí, com as quebras, né, a geada e não sei o quê, e depois a concorrência do café no mercado internacional, o Francisco Schmidt começa a diversificar os investimentos dele, né? E aí ele vai para o açúcar. Então ele tinha algumas coisas, né, próximas a ele, que estimulou a esse investimento. Ele tinha o Henrique Dumont, que era um engenheiro, que tinha parte do maquinário. Na época também havia uma lei que estimulava quem desejasse criar uma usina de açúcar, ficava isento do imposto. Então foi uma conjuntura de coisas, né, que ele acaba fundando o Engenho Central em 1906. E proprietário desse terreno antes, dessa gleba de terra antes, era a família Balbo, que hoje tem um grupo de usinas, né, o grupo Balbo de usinas. Então ele compra da família Balbo esse terreno. A família Balbo começou a produzir cachaça ali, logo quebrou, 2 anos depois quebrou, e vende então o sítio Pocinhos para o Francisco Schmidt e passa a ser funcionário do Francisco Schmidt. Esse Atílio Balbo, que começa a trabalhar com 9 anos de idade, ele vai até até 1945 trabalhando ali. Ele passa a ser um especialista em produção de cachaça. E aí ele vai montar o negócio dele. Tem cachaça aí. Me conta essa história. Tem cachaça Conta aí? A história da cachaça, por favor. A história do Engenho Central começa com cachaça, né? E o Francisco Schmidt, quando começa a produzir açúcar, que era o conhecido açúcar, já tinha a marca Cristal, que era com Y. Ele tinha que produzir cachaça também. E, enfim, né, depois, quando eu comecei a entrar lá para organizar os espaços para transformar aquele lugar em um lugar de cultura, né, um museu, a gente foi, ao longo dos anos, cada porta que a gente abria tinha pilhas de objetos, pilhas de acervo, né? E a gente ia tirando, trabalhando neles, organizando em outro lugar para formar... Foi um trabalho de o quê? 5 anos fazendo isso? Não, 8 meses. 8 meses. E aí, chegou assim, foi chegando assim em agosto, mais ou menos, eu abri a última porta, assim. Falei, vou deixar essa casinha por último. Uma casinha, sabe? Quadradinha ali, vou deixar essa porta daí por último. Que era tanta coisa maravilhosa que saltava os olhos, assim, né? Coisas maravilhosas que a gente encontrou. Moldes de madeira que
copiava as peças, né, para a reposição das peças na indústria. Então, coisas assim, nossa, os garrafões, né, os vases que desfaziam de cachaça, os garrafões coloridos, olha, muita coisa. A gente tem em torno de 30 mil objetos hoje, falando assim, por alto, né? E a última casinha, quando a gente abriu a porta do escuro, cheia de morcego, cada porta que a gente abria era morcego, voava, era bicho para tudo quanto é lado, né? E escuro. E abri as portas, abri umas janelas, né? E aí, quando foi iluminando, a gente foi olhando aqui, encontramos assim uns tonéis de madeira assim enorme, veio um cheiro assim, um vapor. Eu falei, gente, que cheiro bom, né? Que é isso aqui? Aí ele foi chegando perto, eu bati, eu falei, não é possível, eu bati assim num dos tonéis, Tudo cheio. Abri a torneirinha assim, do céu, um mel, assim, a cachaça guardada há mais de 40 ali, sabe? Então, entre os nossos acervos, né, nós temos a cachaça também, mais de Cachaça original, feita no tempo em que era usina, né? Na última fase de produção do açúcar. Então, assim, um tesouro. Está lá, o acervo está lá guardado, a gente levou para tratamento, né, fazer um tratamento dessa cachaça, que vamos fazer um lançamento especial dela. E aí, né, para não Para começar. E para abrir o apetite, não é Abrir o mesmo? apetite. Essa cachaça aqui maravilhosa, uma parceria do Museu da Cana com o Engenho Barra Grande, um amigo nosso, o Maurílio. Fizemos essa parceria e lançamos essa cachaça do Museu da Cana, maravilhosa, um brinde especial, feito para ficar parecida com essa cachaça histórica, vamos chamar assim. Ela é um pouco mais alcoolizada, né? Porque a cachaça lá do museu, ao longo dos anos, ela foi perdendo o teor alcoólico, né? Então você bebe e não dá aquele barato, né? Você fica super bem. Mas é deliciosa essa cachaça. É um calhambique, né? É um calhambique, é um alambique velho, um calhambique. E, Neila, como que a gente faz para comprar essa cachaça? Essa que vocês lançaram? Então, pode, através do site do Museu da Cana, tem também, de vez em quando eu publico com o meu contato, a pessoa pode fazer encomenda, eu mando pelo correio, embalo bem, né, mando pelo correio. É bem simples, assim, bem... Delícia. Perfeito, a gente vai deixar os links aqui na descrição. Boa, manda por esse link. Gente... Isso, perfeito. E diz uma coisa, voltando para a dona Wanda, e pegando esse gancho para falar do educativo, quer dizer, eu fiquei, por exemplo, interessadíssimo em ouvir histórias da dona Wanda. E como que é isso? Ela... Primeiro, pelo que eu entendi, vocês já entenderam, né, que isso tem um valor incrível e já trouxeram para dentro do acervo aí e tal, já musealizaram, né, como você falou. Mas isso é aproveitado no educativo e, mais importante ainda, a dona Wanda participa do educativo, que eu acho que seria um encontro sensacional sentar na frente da dona Wanda e ouvir ela contar a história. É sensacional. É a história que não acaba. Ela vai criando link, sabe? A história que não acaba. Você dá uma sentadinha ali no banquinho, na frente da casa dela, você bobear, você sai de lá às 9 horas da noite. Mas ela, sim, ela virou uma estrela do museu. Ela e a dona Nair viraram estrela do museu. Às vezes a televisão chega lá para pegar entrevista com ela, sabe? E ela é a cultura genuína do caipira, as duas. É a cultura genuína do caipira. Ela é muito original. É aquela mistura mesmo do europeu com o índio, com o negro. Ela é bem essa mistura, sabe? Trabalhou no corte da cana, as duas, né? A dona Nair e ela. E depois aposentaram e continuaram morando ali na antiga colônia do Engenho Central. E ficaram por ali, né? Meio que esquecida. Porque eu não acabei de contar a história, mas depois da família Schmidt, o Engenho Central passou a pertencer à família Biagi. Saiu da mão do alemão e foi para a mão dos italianos.
Em 64, o seu Maurílio Biagi, que já era usineiro, que já tinha a usina Santa Elisa, eles tinham outros grupos, um grupo de usinas, né? Ele, quando compra o Engenho Central, que se depara com esse conjunto de edifícios e de linha de produção, ele, naquele momento, ele manda parar toda a produção e mantém tudo conservado. Ele só usa a área do Engenho Central como base agrícola. Que ele já teve essa sacada lá atrás. Ele teve essa sacada, desde aquele momento ele sonha em transformar aquele espaço num bem cultural. E esse sonho só vai ser realizado em 2013, graças aos programas aí de incentivos governamentais, né? A Lei Rouanet, o PROAC, que infelizmente, né, caiu aí num ponto torto, mas são programas que estimulam a cultura e traz para dentro dela pessoas que, se não fosse esse programa, nunca teriam acesso. O Museu da Cana, desde que abriu, por exemplo, tem como contrapartida não cobrar ingresso de nenhuma atividade que a gente faz, nenhuma atividade. Então, a gente pensa assim, sabe? Já que a gente consegue recursos, né, de incentivo fiscal, a gente coloca como contrapartida a gratuidade. E aí essa cultura caipira, quer dizer, além da cana, além quer dizer, de toda essa cultura da cana e além de toda essa parte industrial, de maquinário e tal, quer dizer, toda essa cultura caipira que está aí também preservadinha e viva, né? Mais que preservada, ela está viva ainda, né? Não é uma coisa cristalizada, ela está viva. Isso daí vocês recebem as escolas, então, quer dizer, ou recebiam, né? Vamos primeiro falar do antes do mundo acabar. Aí as escolas levam as crianças, podem levar a turma aí, vocês têm um trabalho e como tá, já aproveitando, e aí como que isso se transfigura com a pandemia, né? Com o isolamento social? Quer dizer, ninguém está indo para a escola, muito menos indo a Pontal aí para conhecer o museu. Como é que isso... Pontal e Sertãozinho. É no meio? Pontal, metade Sertãozinho. Curioso isso, porque o Museu da Cana tem essa sorte, né? Dentro do território do museu, passa a linha, né, limite do município de Sertãozinho de Pontal. Então, tem 2 prefeituras dentro do museu, né? Então, é uma vantagem, eu acho, para o museu. Né? Que bom. Mas e isso pode falar, então, que é das duas cidades. Quando se fala... os 2 municípios. Mas é o seguinte, toda a pesquisa que a gente realiza, ela vira material pedagógico. Né? O nosso carro-chefe lá, o que conduz as atividades do Museu da Cana é o pedagógico. Né? É o pedagógico para ensinar cultura. Então, é assim que a gente conduz lá as atividades do museu. E que está bem alinhado assim, com o conceito de museologia contemporânea. Né? Então, as pesquisas que a gente realiza com a Dona Wanda, com os nossos acervos de modo geral, ele vira material pedagógico. Então, o nosso público principal são as escolas do Fundamental 1, 2 e universitários, né? Mas a gente pede, né, sempre para um agendamento. Quando a visita em grupo, então a gente pede agendamento para a gente estar preparado para receber. Claro. O museu é muito grande, às vezes chegava 3, 4 ônibus lá, a gente dá conta de atender, né? Mas sempre é com agendamento prévio para nos prepararmos. Então, desde 2013, a gente trabalha dessa maneira. E tem as visitas espontâneas também, que acontecem muito de final de semana, feriado e tal. Os eventos culturais que a gente desenvolve, a gente tem um calendário. E hoje, né, quando esse ano a gente estava em plena produção, trabalhando com a reorganização dos acervos na reserva técnica, onde você batia o olho tinha um furdunço, sabe? A gente recebeu uma doação de uma exposição sobre a história da cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. A gente estava terminando de fazer as estruturas.
criando os trabalhos, né, para a Semana de Museus, aquele furdunço todo, e recebemos a notícia da pandemia, né, e pá, todo mundo tá aquela congelada, assim, né, só os pozinhos que vão se mexendo, vai ter cantando, assim, todo mundo ficou meio, e agora, o que a gente faz, né? Então foi assim, demoramos uns 3 dias, né, para a gente reposicionar nossas ações, porque a gente tem um plano anual para cumprir, e pensamos, e agora, né? Como é que a gente faz com os nossos programas? O Museu da Câmara tem 12 programas. Cada programa tem seus projetos. Cada um deles tem uma meta a ser cumprida. E todo ano a gente consegue cumprir as metas, mesmo que nunca conseguimos atingir o recurso 100%, sempre em torno de 45%, 50%. A gente aprendeu a trabalhar com menos, né? A gente aprendeu a gerenciar o não dinheiro, né? Foi bom, é bom para agora, porque agora a gente está conseguindo sobreviver com isso. E aí repensamos a programação, então o educativo e os eventos especiais foram os mais prejudicados, porque eles precisam de um público, e quando a gente pensou, bom, nós temos ainda um público, né? Ele não está aqui no museu, mas está nas telas, está no mundo cibernético, o que a gente vai fazer? Então a gente começou a fazer alguns ensaios de lives, fizemos uma programação temática, né? Cada dia a gente tem uma temática que a gente publica nas mídias sociais. Então, por exemplo, segunda-feira a gente sempre coloca um museu na região, e isso está sendo muito interessante, porque a gente está mergulhado mais nas pesquisas, inclusive nas pesquisas, quais são os museus que estão ao nosso entorno. Formando, né? Então, uma rede, né? Exato. É uma rede de museus comadre. Exatamente. Parece que agora, em dezembro, você e a diretora de outro museu vão andar em cima da brasa, é verdade isso? 1 metro? Não é em dezembro, é na festa de Santo Antônio. É na festa de Santo Antônio. Você vai ver na festa junina. Bom, então, nos reorganizamos para a gente continuar com o programa educativo, com o programa de comunicação, difundindo, né, todas as pesquisas já realizadas, e aí veio à luz, né, eu acho que foi uma oportunidade também para trazer força, né, para essas pesquisas, para a divulgação dessas pesquisas já realizadas por nós, por universitários, por historiadores e tal, esses contos da Dona Wanda, bibliografia, né, dos protagonistas da cana-de-açúcar, tanto aqueles que investiram, né, nessa produção, mas também os trabalhadores, aqueles que estavam nos bastidores, né, de fato. Investiram sangue, suor e lágrimas, né? Não botaram dinheiro, mas botaram o sangue, né, o suor, né, o dedo, né? Então, e além disso, fazemos alguns ensaios com lives também. A gente chegou até a fazer uma oficina de conservação. Então, achei muito interessante isso daí, porque o educativo é aquilo que a gente sempre fala, né? O museu não é só a exposição, né? Não é aquilo só que está sendo visitado. Tem muito valor sendo criado ali nessa parte de pesquisa, esse trabalho de, vamos chamar, bastidores, mas é muito rico isso daí, né? E aí vocês estão tendo essa oportunidade de dar mais valor para isso, e inclusive essa parte técnica, isso que eu achei mais legal, quer dizer, a parte que é uma parte que o técnico de conservação está escondido ali, ele não pode nem aparecer. Vem para fora, né? Virou vitrine. E é super importante para as pessoas conceberem a importância e a dificuldade que é manter essas memórias, né? O quão essencial é que a gente mantenha, que a gente tenha um processo de conservação e que existam os museus, tanto na exposição como na parte de trás da exposição. E é muito legal aproximar as pessoas disso para entender a importância que isso tem, né? E começar a criar não só uma rede de apoio entre museus, mas dos defensores dos museus também, que a gente consiga aumentar essa rede de apoio, ainda mais no momento que ele está sendo tão diretamente atacado. A palavra compartilhamento nunca foi tão forte, não é, Renato? É a hora. E eu acho que nos aproximamos muito.
Por exemplo, a pandemia nos aproximou, Renato. É verdade. Não é? Quando é que a gente ia ter essa oportunidade, como a gente está tendo agora, como a gente já teve outros, dessa conversa que a gente está tendo, com o mundo inteiro, né? Que não tem mais barreira, não tem mais fronteira, a gente está... O mundo inteiro. Com o mundo inteiro, né? E é uma outra live que a gente vai fazer, bem audaciosa, a gente posso dizer. Nós vamos fazer agora, na primeira semana de setembro, um ensaio. Assim, vamos fazer mesmo, de fato, uma conversa com 200 professores. São professores da rede de ensino do município de Descalvado, que sugeriu isso para nós. Eles estão fazendo, aproveitando esse momento de pandemia, eles estão fazendo um curso de aperfeiçoamento. Olha só que bacana. O museu, antes da pandemia, nunca teve a oportunidade de apresentar para um público tão grande de uma mesma região. São 200 professores que, ao mesmo tempo, vão conhecer o Museu da Cana. A gente fez, essas semanas atrás, uma filmagem de visita ao museu, que gravamos. Estamos editando agora para apresentar para eles. Então, nós vamos fazer esse passeio com os professores, apresentando para eles todos os potenciais pedagógicos que tem ali, na área de física, na área de química, na tecnologia de produção, enfim. História, geografia. Geometria. Geometria. Então, assim... Sociologia. A dona Wanda é uma aula de sociologia sozinha. Sociologia. Ela sozinha. Então é uma audaciosa, assim, né? O que nós vamos fazer, vamos ver se o que acredito que vai dar muito certo, né? Eu acho que é o caminho, porque, como você falou, por um lado, romperam essas barreiras, né? Quer dizer, a ferramenta estava aí, a gente podia ter feito isso no ano passado, no ano retrasado, mas ninguém pensava nisso, não. A aula pelo vídeo, o que é isso? Meu Deus, que coisa mais sem noção. E agora e mesmo aí eu acho e te pergunto, quer dizer, acabada um dia, né, existe a possibilidade que um dia voltemos a andar na rua. Quando isso acontecer, como é que vai ser o Museu da Cana? Como é que vai ser? O que vocês estão pensando pro pós-vídeo? Quer dizer, o vídeo continua, né? Meu, tanta coisa. A gente está com tanta coisa. Nós estamos fazendo um projeto atrás do outro, assim, para 2021. Mas um dia eu vou criar um dia especial do Dia do Abraço. Esse Dia do Abraço, fazer uma grande vacinado, aqui, ó, te abraçando. Cadê a carteirinha? Mas, assim, você sabe que, de uma certa forma, Renato, a pandemia nos trouxe muita vantagem, muito mais vantagem do que desvantagem, para te falar a verdade. Porque tinham projetos latentes que só foi possível desenvolver e ampliar eles, potencializá-los agora. Porque nós faz assim uns 4 anos que temos um acervo que eu sempre penso em fazer um trabalho muito especial em cima dele, que é o acervo ambiental. O Museu da Cana, 90% do território do Museu da Cana é de meio ambiente, é de floresta e açude. E é um espaço ilhado num mar de cana. É um cabelinho. Tão rico, mas tão rico. Eu fui dando uma caminhada dentro dele. Você pensar de bicho, é um jardim do Éden lá dentro. Nós encontramos em 3 hectares de espaço 6 nascentes, lagoas, botando água do sobrubum, sabe? 6 nascentes. E eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa com isso. Então foram 4 anos, assim, sabe, matutando e tal. E uma grande parceira nossa, Maria Esteves, você vai conhecer em breve, ela falou, vamos fazer. Começamos a rabiscar no final do ano passado, mas sem imaginar que isso ia acontecer. E deu muito certo, porque a gente conseguiu um recurso de TAG. A gente caiu de paraquedas na frente do promotor lá e
Falou, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aqui com museu, meio ambiente com museu. E aí eu falei, não, mas dá uma chance, né? Dá uma oportunidade pra gente. E aí ele falou, tá bom, vocês têm 10 minutos para falar. Então, a gente pegou aqueles 10 minutos, né? E fizemos, assim, uma apresentação bastante consistente, né? E a hora que ele entendeu que seria um programa contínuo, ele falou, opa, agora eu dou mais uma semana para vocês me apresentarem o projeto. Aí nós ficamos, né, dia e noite escrevendo, e aí nasceu o Verdear, programa para Museu Escola. Esse Verdear, nós já realizamos a primeira etapa agora no primeiro semestre, que foi importante porque o museu está dormindo. Fechado, né? O museu está dormindo, está descansando. Foi uma oportunidade maravilhosa, que a gente pôde estudar com profundidade quem é aquela mata, quem é aquele lugar, em termos de vegetação, de solo, de clima, fizemos um mapeamento hídrico, trouxemos pessoas para esse projeto, que é biólogo, ecólogo, geólogo, geógrafo, todos eles. Um deles, inclusive, veio de Brumadinho. Foram uns que fizeram o projeto ambiental lá de Brumadinho, de recuperação do meio ambiente de lá, e ele aceitou o nosso convite, com a promessa que a gente vai pagar ele, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. E deu certo, sabe? A gente conseguiu esse recurso público, do poder público, e estamos trabalhando com ele. Porque, assim, uma coisa que aconteceu com a pandemia foi a fuga de patrocinadores, né? Todo mundo tentando pagar suas contas, né? Mas patrocinar não sobra dinheiro para isso. Então, nós conseguimos esse recurso, estamos trabalhando na mata. E agora, no segundo semestre, a gente começa a trabalhar com material pedagógico. Então, a gente criou a estrutura desse estudo, que é um texto, né, criado por esses geólogos, biólogos e tudo. E a partir desse texto, a gente vai transformar num texto pedagógico para apresentar para os professores. Vamos preparar, capacitar os arte-educadores para, a partir de 2021, lá para março, mais ou menos, começar a receber as escolas para fazer um trabalho que tem dois eixos, né? Ele tem o trabalho de recuperação da mata, que é a restauração da mata, combinada com ação educativa. Então, esses jovens, essas crianças, não é bem criança, eles têm entre 9 a 13 anos de idade. São Fundamental, jovens, né? Fundamental 2. Fundamental 2. Adolescentes. Então, a ideia, eu acho que é um público difícil de trabalhar, né? Já estão mais assim, difícil, mas é um trabalho que vai envolvê-los nesse ambiente de mata, né? Com um trabalho pedagógico paralelo, de maneira que a gente possa estimular uma nova consciência de relação entre homem e natureza. De compartilhamento, né? Voltando aqui ao nosso fio da meada aqui, né? Quer dizer, esse público aí que você falou, ele é difícil de trabalhar quando a gente pensa no jeito que eu aprendi, que é aquele jeito que um fala, o outro abaixa a orelha, né? Como diria minha avó. E não é, né? Hoje em dia é assim, olha, eu vou falar pouquinho e depois vocês falam, vocês participam, vocês criam, né? E aí eu acredito que é isso que você está trabalhando aí, um negócio que é uma ação educativa, né? Não é simplesmente o cara ouvir uma palestra. Né? Não. Inclusive, eles vão acompanhar essa... Como é que se acompanha, como é que se dá um restauro de uma mata? Que velocidade tem, né? Essa interação. Que plantas que vão primeiro, né? Exatamente. Então, não é só ir lá e assistir uma coisa, mas é acompanhar esse trabalho de reposição da mata, né? No ano a ano acompanhar que tamanho que estão essas mudas, a muda que eu plantei com meu nome aqui, deixa eu ver. Então, eles vão cuidar dessa mata também, né? Então, é uma maneira aí que a gente encontrou de trabalhar com o meio ambiente e educação. E com as escolas, com né? certeza.
e tem um impacto direto na consciência do que eles fazem com o meio ambiente e a dificuldade de reverter isso, né? Então, Exatamente. você cria uma responsabilidade de envolver eles no processo de reconstrução da mata, né? Você usou outro termo, desculpa. Mas esse de processo restauro, de, né? É de isso aí, restauro. reconstrução. Isso. É um restauro, né? É um restauro. Esse é o termo certo, não Exatamente. é florestamento, é restauração mesmo. Olha só. Ali é uma área muito degradada e resistente, porque, embora muito degradada, com uma plantação, com vegetação exóticas, né, que não tem nada a ver com aquele lugar, não tem nada a ver com o Brasil, mas mantém assim uma flora e uma fauna riquíssima. A hora que você vai entrando lá para dentro, parece que você está num jardim do Éden, assim, sabe? Abre aquelas clareiras com uma lagoa, uma água pura. É inimaginável que se encontra um lugar, um ambiente assim tão degradado, né, pela cana. Embora atualmente, na década de... A partir da segunda década, não, mas 2010 mais ou menos, há uma nova consciência da agricultura. Isso está ajudando muito o meio ambiente, né? Um está vendo que um depende muito um do outro. Isso está nos ajudando, trazendo parceiros para nós, para nos ajudar com esse trabalho, né? Nós não temos muito recurso financeiro, Renato, mas econômico a gente tem. Sei. Muita troca. Que legal. Bom, muito bem. Acho que estamos muito felizes aqui de ter ouvido todas essas histórias aí da Leila Heck, que também é uma contadora de histórias, né, Leila? Tem muita coisa para contar, gente. Tem muitos projetos ainda. Tem muita coisa nova para acontecer em 2021. Se Deus quiser, vai dar certo. Nós vamos estar com as porteiras. O museu é na porta, são porteiras abertas. Porteiras né? abertas. Vou esperar todo mundo, vou esperar vocês. Eu tenho um prazer enorme, uma alegria, uma honra muito grande receber vocês todos lá no museu. É um lugar, é um museu aberto, não tem problema de ter grandes públicos ali. De área verde, de uma área histórica, você tem uma sensação, quando você entra nesse lugar, você tem uma sensação que o tempo congelou, sabe? Parece que a gente teve o cuidado de fazer uma intervenção mínima ali, só para dar segurança para quem, uma segurança e um conforto, né, para quem vai visitar, mas está exatamente igual que o Schmidt deixou. Legal. Você tem uma ideia Tem mais um tempinho para falar, não? Tem, claro. Você tem uma ideia na oficina, quando a gente abriu as portas da oficina para higienizar, para trabalhar e pesquisar aquele lugar, todas as máquinas estão lá na sua posição e funcionando. Dá para fazer açúcar, se eu quiser. Do museu, né, do açúcar, e da oficina. Lá na oficina, onde eles faziam a reprodução das peças, ela é dividida em 3 seções. A oficina o museu, só para vocês terem uma ideia, ele é dividido por um eixo, né? Tem a rua principal. Do lado esquerdo é a usina, o edifício principal. Do lado direito, os edifícios de apoio. Mas na mesma direção da usina, para você ver a importância, né? A importância do lado esquerdo, tem uma oficina cuja a construção, a arquitetura dela é de madeira, é de ripa. E dentro dela, a hora que você abre as portas, ela é dividida em 3 seções. E você percebe isso em razão das máquinas que estão ali postadas. Então tem a seção da serralheria, a seção do torno, da carpintaria e da fundição. Então, as toras vinham da mata, né, ali, vinha da mata, era cortada na serralheria, a carpintaria fazia os moldes de madeira, esses moldes eram preenchidos com uma areia especial, né, para fazer a peça, e ia para a fundição. Depois que esse molde estava pronto, tirava a areia e ela era preenchido por um metal líquido e enterrado até esfriar.
e aí repunha, ia para a máquina. Então, essas máquinas que estão ali, que funcionava por meio de polia, não sei se vocês entraram em alguma oficina antiga, você tem um motor, em cima assim tem um eixo, né, que tem uma polia e uma correia que fazia funcionar esse motor. Então, é tudo assim ainda lá, tá as polias lá, tá tudo pronto para funcionar de novo. Só não funcionamos, a gente só não põe para funcionar, Renato, porque o edifício não aguenta, ele treme. As telhas, para ter uma ideia, aquelas telhas ainda artesanais, sabe? Que eles falam, Sim, chamam de telha feita das coxas. sim. Então, elas são originais, são muito frágeis, né? Então a gente não põe para funcionar. Então, assim, é um lugar que quando você entra, você tem uma sensação de que voltou no tempo mesmo, você está no início do século XX. Que incrível, Então, que é incrível. incrível, o lugar é incrível mesmo. E hoje, quem quiser pode ainda acessar no Facebook, né? O link também está aqui nos comentários do filme e também na matéria do Cidade On, Curadoria Ilst na Cidade On. Tá tudo lá. O link do Facebook, onde você vê, onde tem no Facebook e no Instagram, né? Que vocês estão publicando diariamente a programação do museu. O museu está funcionando, né? Online, Digitalmente. online, é isso aí. Nós estamos a todo Maravilha. vapor, gente. Nós estamos a todo vapor, estamos trabalhando muito, estamos muito animados. A cultura, de uma certa maneira, nos acalentou, né, nesse momento dramático que a gente viveu. Se não fosse a música, se não fosse a poesia, se não fosse a arte, o que seríamos de nós? Então, é para valorizar. Nós temos que pensar sobre isso. O que seria de nós se não fosse a cultura, não é? Então, é Exato. o momento da gente repensar e começar a valorizar um pouco mais esses espaços, visitar mais esses espaços, contemplar esses lugares, não é? E participar E desses lugares também, eu acho que é isso também. participar. Vai lá, participe, contribua de alguma maneira, não precisa ser com dinheiro, né? Contribua com um Com comentário que ideia, seja, ideia, exatamente. ideia de Divulgue, exposições, ideias de festas. não divulgue, conte para as pessoas, mantenha a memória viva, né? Isso aí. E eu convido o pessoal que está nos assistindo também, Renato, de assistir os filmes. Nós temos vários vídeos, né, dos programas do Colhendo Memória, um programa também de ação pedagógica, voltada para a memória imaterial. E essa história só foi possível ser construída graças aos depoimentos da dona Wanda e da dona Nair. Tem a história, um vídeo que conta a história do museu, que é muito bacana também. Olha, dá para passear bastante ali no site do Museu da Câmara. Então, e aí esses links também estão aqui embaixo. Com certeza. Muito bem. Muito obrigado, Leila. Parabéns por esse trabalho incrível aí que vocês vêm fazendo. Queremos muito visitá-la em breve, não é? E queremos trazê-la aqui também de volta aqui em 2021, no começo de 2021, para contar tudo o que está acontecendo no museu, assim que as pessoas puderem sair à rua. Aí vamos ver o Sim. que está acontecendo. E Festa Junina 2021, estarei Conte lá conosco. com um prato de algum quitute que eu vou pensar agora. Não sei o que eu vou levar, mas eu vou pensar. Conte com a nossa presença, com certeza. Muito A gente vai obrigado, Leila. aguardar vocês lá, tá bom? Então faz assim, ó, Renato, já deixa combinado. Você vai buscar tua garrafa, a tua Isso, garrafa de cachaça tá no Engenho ótimo. Central em junho de Perfeito, 2021. Vai ficar mais perfeito. gostosa aí. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada, gente. Leila, muitíssimo obrigada pela presença. Muito interessante ver como o Museu da Cana, que é um nome que eu fiquei até pensando enquanto você falava, cobre muita coisa, não é só o físico, o material, é a cultura da cana, é a cultura de uma região rural, que, né, tem um funcionamento próprio, como vocês, de uma forma muito cuidadosa, muito comprometida, têm mantido essa cultura viva, seja ela a cultura física, seja ela a cultura imaterial, seja ela a cultura das relações, a forma como essa sociedade se organizava
como ela continua se organizando, e que bonito e que importante vocês transformarem tudo isso em material pedagógico. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que acompanhou o programa, obrigada a Musa por mais um episódio. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos e até o próximo programa. Parabéns aí para vocês.